dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço o entendimento da tua palavra, compreensão, ó Deus, da mensagem, ó Pai, e mais do que isso, Senhor, que o teu Espírito Santo possa atuar em nós, para que possamos praticar a tua palavra, que não sejamos ouvintes esquecidos, ó Pai, mas que sejamos ouvintes praticantes, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: não é este o filho de José? Como introdução a esta palavra, eu quero ler também com vocês em Marcos, só que no capítulo 6, do versículo 1 em diante, que é mais ou menos sobre o mesmo contexto. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Irmãos, quando Jesus chega à cidade de Nazaré, onde ele cresceu, onde as pessoas o conheciam, Jesus, ele não opera grandes milagres ali. Ele operou sim alguma coisa, mas não foi da mesma forma como em Cafarnaum, não foi da mesma forma como em toda a Galileia por onde ele passava. Mas o que acontecia no meio dos seus conterrâneos, daquelas pessoas que cresceram com ele, que o viram crescer? Por que ele não operou da mesma forma? Hoje em dia, irmãos, as pessoas, elas fazem esta pergunta: por que Deus opera de forma diferente? Por que há 40 anos atrás Deus operava de uma maneira e hoje Deus está operando de outra? Por que há 2000 anos atrás Deus operou de uma maneira e hoje Ele está operando de outra? Por que há 6000 anos atrás Deus operou de uma forma e hoje Ele está operando de outra? A resposta é: porque Ele é Deus e Ele só faz aquilo que Ele quer. Sabe o que aconteceu com a gente? Foi o seguinte: nós temos, irmãos, dentro daquilo que é conceitual, o humanismo. O que é o humanismo, resumidamente falando? É quando o ser humano se coloca no centro do universo. É quando o ser humano se coloca no centro de todas as coisas. É como se o Deus Todo-Poderoso precisasse servir ao ser humano. Quando lemos a Bíblia, é o contrário. Nós é que estamos aqui para servir ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sou eu que tenho que procurar agradá-lo. Sou eu que tenho que procurar fazer a sua vontade. Não é Deus que tem que fazer a minha vontade para eu estar aqui. Não é Deus que tem que fazer a minha vontade para que eu possa servi-lo. Existe uma canção que ela é basicamente um resumo disso. É uma canção, até o título dela, ele é um título pesado, que fala do próprio Deus, porque Ele é Deus, Deus é Deus. Então a questão, o autor, ele escreve assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. A condição de Deus não muda.
Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E quando ele diz assim, o autor, eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Entender isso, irmãos, é importante para nós. Porque se nós nos colocarmos como o objetivo, como o alvo final, se alguém não fizer o que nós queremos, nós iremos nos irritar. Se alguém fizer o que nós queremos, nós iremos fazer festa. Nós iremos ficar felizes. E na verdade, irmãos, nós temos que perguntar: Deus está feliz? Deus está contente? Deus está alegre com aquilo que eu estou fazendo? Eu não tenho que perguntar para a igreja se a igreja está alegre com o que Deus está fazendo. Eu não tenho que perguntar para mim mesmo se eu estou alegre com aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho que perguntar o contrário: se Deus está contente, alegre com aquilo que eu estou fazendo. Porque eu sou o servo, Ele é o Senhor. Eu sou o filho, Ele é o Pai. Esta revelação é simples de entender e fácil. Qualquer pessoa pode entender. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos negar esta realidade. E quando nós negamos isso, nós entramos em confusão. Nós entramos no momento onde nós ficamos sem entender o porquê das coisas. Irmãos, tem coisas que nós vamos entender e outras que nós não vamos entender. Tem coisas que o Senhor vai nos mostrar e outras que Ele não vai. Olha a confusão que foi Jesus em Nazaré. As pessoas olharam e falaram assim: peraí, mas este não é o carpinteiro? Ou seja, alguém tinha algum tipo de trabalho na mão que Jesus tinha feito, mas ele é o carpinteiro. Ele trabalha com madeira. É ele. Às vezes, irmãos, as pessoas nos olham somente pela nossa profissão. Isso é normal na sociedade. Era assim que Jesus era visto. Jesus era visto no meio de Nazaré, do povo que ele cresceu, como um carpinteiro. E eles disseram: como é que ele fala tão bem agora? Porque de onde veio essa sabedoria que ele fala agora? Porque não era assim antes, a gente conhecia ele. Ele não fazia isso, ele não falava dessa maneira. E aquilo causou um espanto naquelas pessoas. Ainda sobre isso, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e nós vamos ver aqui no versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Foi o que aconteceu em Nazaré. Veja que tristeza. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Porque eles só conseguiam ver Jesus como carpinteiro. Eles só conseguiam ver Jesus como filho de José. Eles só conseguiam ver Jesus como filho de Maria. Eles só conseguiam ver Jesus como aquele que estava ali, os seus irmãos, as suas irmãs, como aquele que eles conheciam desde criança. Eles não conseguiam ver Jesus de outra forma. Eles não conseguiam ver Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que restaura, como aquele que batiza com o Espírito Santo, como aquele que cura, como aquele que vai um dia voltar para buscar a sua igreja e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Eles não conseguiam ver dessa forma, porque eles estavam apegados ao dia a dia, aquela rotina dele como carpinteiro, como aquele garoto que cresceu e que agora era um homem. Eles não conseguiam perceber o lado espiritual. Eles não conseguiam compreender o significado das palavras de Jesus, a sabedoria de Jesus. E eles não conseguiam admitir que era o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: esta obra é de Deus. Quem atua no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós temos as nossas profissões, nós temos o nosso trabalho e o Espírito de Deus nos usa da mesma forma. Você compreende isso?
Não é porque Jesus tinha uma profissão, ele era um carpinteiro, que Deus não podia usá-lo. Como usou, como dirigiu, como guiou, ele não deixou de ser filho de Deus, sendo carpinteiro. Ele não deixou de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ali crescendo no meio da sua comunidade. Mas a questão era como a comunidade de Nazaré enxergava Jesus. Não era em quem Jesus era, mas em como as pessoas o enxergavam. Como é que eu enxergo a obra de Deus? Como é que eu enxergo as coisas de Deus? O que eu estou vendo? Irmãos, nós precisamos compreender algo. Não importa qual seja a sua profissão, não importa em que coisa você trabalha secularmente, o que importa é que o Espírito Santo de Deus está nos guiando aqui neste mundo para realizar a obra do Senhor, onde quer que Ele nos levar, onde quer que Ele nos colocar. Então nós não podemos ficar fixos somente na nossa visão material e esquecer do espiritual. Eu quero te dizer, não esqueça do espiritual. Fica ligado em Deus, fica ligada em Deus. Mantenha o seu foco nas coisas eternas, nas coisas que são de Deus. Porque veja bem, se nós ficarmos reparando nas pessoas, nós podemos incorrer neste problema aqui, ó. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem é que deu crédito à pregação de Jesus? Jesus mesmo mostrou. A maioria foram os desconhecidos. Porque aquelas pessoas que o conheciam desde criança não deram crédito. O povo de Nazaré, na sua maioria, não deu crédito à pregação de Jesus. E hoje, nós estamos dando crédito à mensagem. Preste atenção numa coisa: esqueça a profissão das pessoas, esqueça o dia a dia das pessoas e foque na mensagem. Você está dando crédito à palavra de Deus que está sendo pregada, então você está na direção certa. Porque o foco não são as pessoas que estão pregando, mas a palavra que está sendo pregada. Porque na maioria das vezes, irmãos, quando nós vemos uma pessoa que nós às vezes não gostamos ou não entendemos, nós falamos assim: ih, meu Deus, olha, é fulano. Não aceitamos às vezes o conselho, não aceitamos a orientação, porque nós olhamos e já falamos: não é o carpinteiro. Você acha que eu vou parar para ouvir o carpinteiro? Você acha que eu vou parar para ouvir o que ele tem para falar? Não é possível. Ele está querendo ensinar a gente. Eu vi esse menino crescer. Como é que ele pode querer me ensinar? Como é que ele pode querer me dar uma palavra? Irmãos, Deus, Ele pode levantar uma criança para trazer uma palavra. Ele pode levantar um adolescente, um jovem, um idoso, qualquer pessoa. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que estar atentos à voz de Deus. Deus pode falar conosco aqui, ó, com essas bandeiras que temos todo terceiro domingo. A gente pendura essas bandeiras para a gente lembrar das missões. Deus pode falar conosco em detalhes, em coisas pequenas, em coisas simples. Agora veja, retornando mais uma vez agora a João, só que no capítulo 12, veja que em João capítulo 12, nós vamos ter uma palavra, uma explicação desse texto que eu acabei de ler. João 12, 37 em diante diz assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam,
e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então Isaías 53 está falando de Jesus. Versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso que nós temos visto. Nós temos visto pessoas que estão ouvindo a palavra está sendo pregada e elas não estão dando crédito à mensagem de Deus, à palavra de Deus. Nós temos visto que muitas pessoas estão se comportando como os moradores de Nazaré, deixando as coisas de Deus de lado e olhando só para as coisas materiais. Quem sou eu? Eu sou daqueles que seguem a Jesus, daqueles que estão com Jesus. Aqui em João 12, estas pessoas não eram como as de Nazaré, porque aqui eles viram os milagres. Aqui eles presenciaram as coisas, mas mesmo assim eles não acreditaram. Veja só, um povo desafiava Jesus para Jesus fazer milagres. Outro povo via os milagres e não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. Então nós vamos ter na própria pregação do Evangelho esses tipos de pessoas que nós encontraremos ao longo da nossa vida. Aqueles que ficam pedindo sinais e aqueles que veem os sinais, mas não creem de verdade. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos aqueles que detêm a palavra e que o Espírito de Deus guia. Não perca isso de vista, para que aquilo que o Senhor tem para nós possa se cumprir, para que nós não olhemos para Jesus como filho de José, mas que nós olhemos para Ele como nosso irmão primogênito, e nós somos da mesma família que Jesus, nós pertencemos à família de Deus. Esse é o nosso olhar. O nosso olhar é para aquele que veio nos salvar, é para aquele que veio nos libertar. Agora, no nosso texto principal, que está em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que fala de todo o contexto que Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Ele estava guiado pelo Espírito Santo. E a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Preste atenção. Tudo foi na direção de Deus. Tudo foi na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para a Galiléia. O Espírito Santo retornou com Jesus até a cidade onde ele cresceu. Então, irmão, você acha que você está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida é o Deus Pai Todo-Poderoso, que guia a sua vida através do Espírito Santo. Se você chegou até aqui onde você chegou, é porque você está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Coloque uma coisa na sua mente: pastor não dirige a sua vida, líderes não dirigem a sua vida. Todos nós, pastores, líderes, irmãos e irmãs, estamos na direção do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós achamos que, mas isso é por causa daquele pastor, ou isso é por causa daquela pastora, ou isso é por causa daqueles irmãos. Não é, é por causa do Espírito Santo que nos guia. Mas aqui, essa mensagem chegou até nós, para que nós entendêssemos por que o Espírito Santo levou Jesus em Nazaré, já que o povo não gostava dele lá, já que o povo ia criar problema para ele lá, porque era necessário. Irmãos, tem coisas que são necessárias na nossa vida. Tem
Tem coisas que nós até não gostamos, mas são necessárias. Tem pessoas que não gostam de beber água, mas é necessário. Nós precisamos de água para viver, não tem jeito. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas a água não tem gosto nenhum, mas é necessário. Às vezes você está passando por situações na sua vida que você se pergunta, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo isso, irmão? Você tem que colocar-se diante de Deus e falar, Senhor, tudo que eu estou vivendo aqui, eu sei que o Senhor tem um plano, um propósito, uma direção, e eu me submeto à tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Porque, irmãos, nós temos que lembrar sempre, Ele é o Senhor, e nós somos os seus servos. Ele é o Senhor e nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Pai e nós estamos na sua casa. É Ele que manda, não sou eu que me guio, é Ele que é o meu guia. Não é você que se guia, é o Senhor que é o seu guia. E muitas vezes, irmãos, Deus vai fazer o mesmo que Ele fez com o Senhor Jesus conosco, porque nós não somos melhores que o nosso mestre. Às vezes nós vamos estar diante de situações em que nós vamos precisar aprender com aquela situação. O que você está vivendo na sua vida, aprenda com isso agora. Eu sei que você já teve lições do seu passado, mas talvez tenha algo que Deus queira te ensinar hoje. Talvez tenha algo que Deus queira te ensinar agora. E esta é a hora de nós aprendermos com o Senhor. Esta é a hora de nos submetermos à direção do Espírito Santo. Esta é a hora de seguirmos a direção de Deus para a nossa vida. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus deu esse testemunho lá, por quê? Por que Jesus deu esse testemunho lá? Porque era algo de Deus. Por que ele não deu esse testemunho quando ele tinha 16 anos? Por quê? Por que ele não deu esse testemunho quando ele fez 20 anos? Mas Jesus aqui estava aproximadamente aí, acima de 30 anos. Ele não deu esse testemunho quando era criança, mas ele deu esse testemunho porque este era o momento de Jesus falar isso. Esta escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Jesus precisava ir lá falar para os seus conterrâneos que aquilo que estava acontecendo era uma obra do Deus Pai Todo-Poderoso através do seu Espírito Santo. Irmão, o testemunho da sua vida, o que Deus está fazendo em você, não é só para você, é para todos que estão ao seu redor. É para todos a quem o Senhor quer alcançar através da sua vida. Porque foi isso que Jesus foi fazer lá em Nazaré. Ele foi dar esse testemunho que ele deu agora. Essa escritura está se cumprindo diante de todos vocês. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus estava dizendo assim: olha, mesmo diante do cumprimento dessa profecia, mesmo diante de tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que vocês estão enxergando, o profeta não tem honra na sua pátria. Mas por que Jesus foi lá então? Vou responder novamente: para que o nome de Deus fosse glorificado.
Não foi o nome de Jesus que foi glorificado, porque no final você vai ver, Jesus vai ser expulso. Mas foi o nome de Deus que foi glorificado ali. Aquele povo precisava ouvir esta palavra, precisava estar ali no testemunho de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos vivendo a história viva de Jesus hoje. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós fazemos parte da obra de Deus, da igreja do Senhor, e nós estamos dando testemunho do Senhor, independente se a pessoa crê ou se ela não crê, mas o nosso testemunho nós precisamos dar, e foi o que Jesus fez. E Jesus ainda revelou para eles: vocês vão ficar falando isso para mim, para que eu cure a mim mesmo. Versículo 25: em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Jesus estava falando assim: olha, eu sou daqui, eu estou em casa, e vocês não estão crendo, porque eu mostrei para vocês todo o contexto no início. Olha o que aconteceu com o profeta Elias. Ele não foi enviado às viúvas de Israel, mas ele foi enviado a uma estrangeira. E por que isso aconteceu? Porque aquele povo estava longe de Deus, aquele povo estava na idolatria, aquele povo estava fazendo o que desagradava a Deus. Então Deus enviou Elias para fora, para outro lugar. Jesus estava mostrando para aqueles homens e mulheres: se vocês não quiserem a bênção será enviada para algum lugar. Então a questão nessa noite é: eu quero aquilo que Jesus veio me entregar. Se eu quero, eu vou receber. Se eu não quiser, outro receberá. Esse é o raciocínio da palavra de Deus. Jesus deu outro exemplo, versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Mesmo contexto. Depois que o profeta Elias foi levado ao céu, dentro da carruagem de fogo, puxado por cavalo de fogo no redemoinho, o profeta Eliseu deu continuidade ao seu ministério, mas o povo não mudou, o povo continuou na idolatria, o povo continuou distante de Deus. E aí, na hora de resolver as coisas, na hora de fazer milagres, na hora de trazer a cura, foi o de fora que foi curado, não foi o de dentro. Porque muitos leprosos haviam em Israel, mas somente Naamã, o sírio, foi curado. Por quê? Ele ouviu a pregação de uma garota, de uma menina que foi levada escrava, e ele acreditou que em Israel havia um Deus capaz de curar a lepra. Ele ouviu a mensagem, creu e foi curado. Obedeceu, deu lá os 7 mergulhos e foi curado. Então veja a lição que Jesus traz para nós. Nós precisamos abraçar esta lição e não nos espelharmos no povo de Nazaré, e nem naquele povo que viu os milagres e que não permaneceu com Jesus. Porque entenda, irmão, a obra de Deus, ela precisa ser feita dentro de cada um de nós, e é isso que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Irmãos, era para eles se ajoelharem e falar: me cura também, me abençoa também, me salva também, me ajuda também. Eu reconheço que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu reconheço que tu tens as palavras da vida eterna. Opera em mim, opera em mim. Não. Eles ficaram irados, eles ficaram bravos, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olha, irmãos, o resultado da visita de Jesus em Nazaré. Ele foi expulso da cidade.
que ele morava, que ele morou por muitos anos, que a família dele morava ainda. Ele foi expulso. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Nazaré está longe de nós. Nós achamos que esse povo, não, eu não sou igual a essas pessoas, eu sou diferente. Glória a Deus por isso. Então mantenha a sua diferença na presença de Deus, buscando ao Senhor cada vez mais, se colocando na presença do Senhor cada vez mais, pedindo que o Senhor te abençoe cada vez mais, porque você está entendendo quem está no meio de nós? É o Senhor Jesus Cristo, que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Jesus está no meio de nós e Ele tem operado da mesma forma. Você precisa confiar, você precisa crer. Qual vai ser a maneira dele de agir? Eu não sei, mas continua crendo. Não deixe a sua fé, não deixe a sua busca, porque o Senhor fará no momento certo, na hora certa. Irmão, nós somos de casa, nós ouvimos a mensagem todo dia, ouvimos, mas esta mensagem não pode ser mecânica na nossa vida. Esta mensagem é a mensagem viva, é a mensagem poderosa, é a mensagem de Jesus. Então nós não devemos nos acostumar com quem está falando, mas o que está sendo pregado. E se a palavra vem de encontro à minha vida, eu abraço e digo: Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pela tua direção, obrigado pela tua revelação, obrigado por esta obra que o Senhor está fazendo. E hoje Deus pode operar muito mais ainda. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai, todo